Boa noite, pessoal. Vamos fazer o sorteio dos livros? Sessenta e dois. Sessenta e um. É merecimento. 80. 80. 75. 78. 60. 52. 18. 74. Brincadeira. 2. E falou que ia ganhar, né? 16. 16. Lá, ó. Acabou. A peça inicial. Gostaria de chamar o nosso palestrante da noite, o Sr. João Benjamin. Rogo a Jesus que nos abençoe, nos ilumine, nos ampare, nos proteja e que cada um de nós aqui presente possa receber esse lenitivo, esses fluidos de amor, de paz trazidos pelos nossos irmãos do plano espiritual superior que estão aqui entre nós, sempre nos apoiando, nos amparando, nos intuindo, instruindo, soprando aos nossos ouvidos, para que possamos cumprir as nossas missões neste planeta escola com dignidade, com fé, com esperança. E isso é muito importante. Todos nós aqui estamos como alunos, como aprendizes, eternos aprendizes, com o intuito de evoluir. Essa é a finalidade nossa neste planeta escola.
A palestra que eu escolhi hoje, ela é baseada numa obra do Luiz Sérgio, em espírito. Ele ditou este livro para Irene Pacheco Machado. E o título do livro é Na Hora do Adeus. Na hora do adeus aqui, já dá para perceber do que nós vamos falar. Aquele momento de transição, aquele momento que nós fazemos a nossa passagem, né? E ele, como sempre foi muito questionado como espírito, através dos médiuns, ele dando comunicação, ele disse que muitas vezes lhe perguntaram como deveria proceder. Perdi o meu marido, e agora? Como devo proceder? Perdi o meu ente querido, como devo me comportar? Porque nessas horas, nós nunca estamos preparados para aceitar passivamente a passagem de um ente querido. Principalmente quando se trata de um jovem, de uma criança, para a gente é mais difícil ainda. Porque a gente sabe que o que dói é a ausência física. A gente sente que aquela pessoa, muito embora nós acreditemos na existência da vida depois da vida, nós ainda sentimos aquela coisa que chama saudade. Aquela coisa de abraçar, de sentir o cheiro, de beijar, né? De ver a pessoa. É muito natural isso. Mas Luiz Sérgio ele ditou essa obra para Irene Pacheco, não com o intuito de aconselhar ninguém, porque nessas horas não existe conselho. Nós sabemos que não existe, né? Cada um que está passando o seu pedacinho é que sabe o quanto isso mexe com a gente nesses momentos. Interessante que esta obra, ele veio acompanhado aqui para o mundo físico de um outro espírito que veio como coordenador para orientá-lo de como onde ele deveria fazer visitações, nas capelas, nos velórios. E como espírito ele seria um observador, porque Luiz Sérgio é um escritor da espiritualidade. Ele seria um simples observador. Observando o quê? Observando aquele ser que está ali, que recém-desencarnado, o seu comportamento de acordo com o seu conhecimento, seu grau evolutivo. E também observando as pessoas que aqui ficam. Os parentes, os entes queridos, os amigos. Aqueles que vão aos velórios apenas para cumprir compromisso social. Mas não sentem nada, não chega nem perto de sentir a dor dos familiares, daqueles entes queridos que estão ali. Então, às vezes, ele disse que as pessoas perguntavam para ele, como faço para esquecer, para minimizar a saudade? Eu dou as roupas dele ou dela. Eu vou no cemitério enfeitar o túmulo ou não vou? Eu vou nas casas espíritas procurar notícias, bilhetinhos, cartas, ou eu deixo ele viver em paz? Então ele disse que esses questionamentos sempre foram feitos para ele, como espírito, logicamente através da mediunidade, da pessoa que transmitia isso. Na questão 164 do Livro dos Espíritos, Kardec teve a preocupação de perguntar para os espíritos superiores, sabendo que todos nós, quando saímos deste mundo físico, deste mundo material, deixamos o corpo físico aqui e partimos para a pátria espiritual, mudamos de plano, nós temos dificuldade de nos readaptarmos lá, assim, de momento, prontamente. Porque nós passamos décadas dentro de um corpo físico, como almas, né, como espíritos, e o nosso retorno para lá requer toda uma readaptação. E cada um de nós, de acordo com o grau de conhecimento, ou a forma como desencarnou, demorará um tempo maior ou menor nesse período de perturbação. E aqueles que estão mais apegados à matéria, as pessoas, eles
excessivamente apegadas à matéria e que nunca se preocuparam em cuidar das coisas da alma, as pessoas que nunca se preocuparam em ter uma religião, de se aproximar de Deus, de alimentar a alma, essas pessoas têm muito mais dificuldade nessa fase de perturbação, têm muito mais dificuldade de deixar o corpo físico e elas dão trabalho. E é sobre isso que Luiz Sérgio fala nesta obra, Na Hora do Adeus. Então, na questão 164 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores: a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Já me perguntaram isso, com palavras diferentes, mas já me perguntaram. Existe um padrão? Todas as pessoas que saem do mundo físico e passam para a parte espiritual, existe um padrão, um tempo que leva para ela se desvencilhar-se do corpo material, do corpo físico? É tudo no mesmo tempo? Não. Aí eles respondem aqui a questão 164. Eles dizem não. Depende da elevação espiritual de cada um. Aquele que já está purificado, que já está mais adiantado espiritualmente, se reconhece quase imediatamente, quer dizer, se reconhece fora do físico, se reconhece liberto da veste física. Enquanto que o homem cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito tempo, por muito mais tempo, a impressão da matéria. A pessoa que é avarenta, por exemplo, vamos dar o exemplo do avarento, o avaro, né? Essa pessoa é extremamente apegada às coisas da matéria. E normalmente o avarento, se ele fosse só avarento, aí tudo bem, até que não prejudicaria tanto. Ele foi avarento, está prejudicando a si só, aparentemente e à primeira vista. Mas o problema do avarento é que quando ele se torna avarento, o coração dele já está fechado há muito tempo. Normalmente o avarento, ele é uma pessoa egoísta, egocêntrica, só pensa nela. As pessoas que estão à sua volta não significam nada. Nem os entes queridos, nem aqueles que ele deveria ter amor. As pessoas que estão à sua volta. Nem essas pessoas, por conta do dinheiro, dos bens materiais, a pessoa acaba se tornando ridícula e não percebe. Porque nós não devemos condenar o dinheiro, não devemos condenar as coisas materiais, de jeito nenhum. Todos nós precisamos dessas coisas para viver no mundo físico. Precisamos do dinheiro para a roupa, para o alimento, para o remédio, para viver com um mínimo de dignidade, para ter o nosso lar, para viver com dignidade dentro de uma sociedade. Mas o que eles recriminam, o que eles chamam a nossa atenção, é para os excessos, para os extremos. A pessoa se apega àquilo e não reconhece mais nada. O Deus dele é a matéria, tudo que ele valoriza é só a matéria, só os bens materiais. Então seu coração não está aberto, mesmo que ele tenha uma fortuna na mão. Seu coração não se abre para ajudar aquelas pessoas que estão à sua volta. Mesmo percebendo que essas pessoas estão precisando, estão necessitadas, estão sofrendo, ele não abre o seu coração porque a avareza não deixa, o egoísmo. E na questão seguinte, na questão 165 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta também aos espíritos superiores: o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração maior ou menor, mais longa ou menos longa da perturbação nossa quando nós saímos do físico, deixamos o corpo físico aqui? Aí eles respondem: influência muito grande. Por isso que o Espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Quando nós temos um certo conhecimento das coisas do Espírito, que a gente sabe que a vida continua,
que a morte é só da veste física, daquela roupagem carnal que nós usamos por algumas décadas, mas que nós continuamos vivos, intactos, que a nossa personalidade permanece, a nossa individualidade não se desfaz, então nós agimos de forma diferente. As pessoas que têm conhecimento disso, que aceitam, têm uma passagem mais tranquila. Vamos dizer, dá menos trabalho para sair desse plano e passar para o outro, não é? E nesta obra, na hora do adeus, ele vem para o plano físico, acompanhado de um espírito, que é o coordenador, o espírito que está o aconselhando, o ajudando, que se chama Henrico. Aí Henrico diz para ele, para Luiz Sérgio, né, os dois espíritos, antes de iniciarmos o nosso trabalho de visitações às capelas, aos velórios, para você fazer as suas anotações, as suas observações a respeito desse momento de transição, esse momento que para nós é difícil aceitação ainda, vamos visitar uma casa espírita, uma casa de uma antiga conhecida, e foram a uma casa espírita. E lá foram atendidos por Rafaela, a coordenadora, a encarregada da disciplina naquela casa. E ali eles chegaram e ela estava dissertando sobre os problemas de hoje, os problemas que principalmente os jovens e adolescentes estão atravessando com a droga, a bebida, a violência, que tudo isso está aí no nosso meio. Tá? E as maiores vítimas são os jovens, que ainda imaturos, em nome de, contando que estão ali aproveitando a vida, se excedem. Em alguns momentos, acabam se excedendo demais e desencarnando, cometendo suicídio involuntário, como nós, inconsciente, como nós chamamos aqui, os abusos da droga, da bebida, da direção perigosa, no trânsito, né? E acaba perdendo a vida física aqui e passando para a pátria espiritual totalmente despreparado, sem nem saber o que está acontecendo com ele. E isso é um problema real. Esses fatos estão aí presentes no nosso mundo, na nossa sociedade. Porque nós estamos num mundo onde o intelecto está muito avançado. O lado intelectual do ser humano nesse planeta está tão avançado que as pessoas estão preocupadas em aproveitar essa tecnologia, em gozar dessa tecnologia, de todo o prazer e alegria que ela nos dá, através dos aparelhos eletrônicos e todas as outras formas, mas estão esquecendo de buscar uma religião e alimentar a alma. As pessoas só querem viver as alegrias do dia a dia, porque somos imediatistas e percebemos as coisas só com os sentidos do físico, e nós não nos aproximamos como nós estamos aqui hoje. É lindo de ver isso, sentir a harmonia, os fluidos que estão presentes dentro dessa casa de oração. É tão bom a gente entrar e sentir o clima que está aqui dentro. Por quê? Porque todos nós estamos aqui em busca do alimento para a alma. Todos nós aqui estamos de coração aberto, inconsciente ou conscientemente, pedindo ao Pai, pedindo a Jesus que nos ampare, nos proteja. E muitos dos nossos problemas, sejam físicos, emocionais, ou até econômicos, financeiros, são resolvidos e nós nem percebemos que recebemos ajuda do alto. Porque Jesus disse de forma muito clara: buscai primeiro as coisas da alma, as coisas do espírito, e o mais vos será dado por acréscimo. Mas nós normalmente buscamos primeiro as coisas materiais e esquecemos das coisas do espírito, fazemos o contrário. Nós queremos alimentar o físico, nos preocupamos com o físico, queremos embelezar o físico, mas e a beleza da alma? Não adianta embelezarmos só o físico, é importante cuidar desse santuário do espírito, que é o corpo físico. É importante ter asseio, cuidar dele para ter saúde, mas é importante também alimentar a alma.
através do bom procedimento. E nessa casa espírita que o Sérgio foi visitar, ela disse, Rafaela, que era a que cuidava da disciplina da casa, dos trabalhos ali, ela disse, lá na enfermaria da nossa casa, tem espíritos jovens que estão ali sendo socorridos que cometeram suicídio. E Luiz Sérgio adentrou a enfermaria como espírito, ele tinha uma visão que estava vendo tudo, o físico e o não físico, os espíritos presentes e tal. E ele se depara ali com uma menina de 11 anos que tinha cometido suicídio. Estava ali na enfermaria, recebendo auxílio espiritual, socorro. E naquele momento aquilo chocou o Luiz Sérgio. E ele perguntou, mas o que levou uma menina de 11 anos a cometer o suicídio? Aí ela disse, ela pensou que estivesse grávida, com 11 aninhos. Veja a importância da educação dos pais dentro de um lar, acompanhar a evolução dos nossos filhos no nosso dia a dia, etapa por etapa, porque os pais são realmente os primeiros professores. Aí falou assim, mas como gravidez? Ela achou que estava grávida, uma gravidez imaginária, porque as crianças hoje, os jovens, os adolescentes, têm informação instantânea e que vem assim, vem a rodo, né? Não tem limites. Como eu disse, a respeito da tecnologia, da internet, desse mundo virtual. Então eles têm acesso a muitas coisas e amadurecem para algumas coisas muito depressa. Até mais depressa do que deveria. E essa menininha, naquela curiosidade sobre o sexo, e os menininhos da mesma idade, e brincando e falando sobre sexo, e a consciência dessa menina começou a pesar, e ela achou que estivesse grávida. Mas ela não tinha tido ainda nem a primeira menstruação, e nunca manteve uma relação. Mas a consciência dela pesou tanto, que ela imaginou que estivesse grávida e a única saída que ela achou foi o suicídio. Foi isso que Rafaela explicou ali. Vejam como as nossas crianças, os nossos adolescentes precisam ser acompanhados de perto por todos nós. Porque os pais hoje, na correria que estão, esse vucu-vucu da vida, né, preocupados em ganhar os trocados, preocupados em galgar postos mais altos dentro das empresas que estão, não vem a hora que os seus filhos se tornem adultos, que cresçam. Nós não devemos ter pressa para as nossas crianças crescerem. Devemos aproveitar cada etapa delas. Para cada idade, vamos aproveitar aquela etapa. Nós aprendemos muito com as crianças. Às vezes eles nos dão lições que muitos sábios já maduros, barbados, não conseguem passar para nós. Tem o caso de uma menininha, o avô, conversando com a avó, disse, eu estou com vontade de trocar o carro. Queria trocar por um carro mais novo. E já que vamos trocar o carro por um mais novo, eu estou enjoado desse carro branco. Eu queria trocar por um carro preto. E a netinha escutou, ali, pertinho escutou. Falou, vovô, mas eu não vejo a necessidade do senhor trocar o carro, porque ele nunca nos deixou na mão todas as vezes que nós viajamos. Por que o senhor não faz assim? O senhor pinta esse aqui de preto e põe o emblema do Corinthians e pronto. O vô era corintiano, ela sabia. Então vejam, às vezes na inocência e na pureza da criança, nós recebemos algumas lições. Se nós pensássemos, guardássemos um pouco dessa criança que existe dentro de cada um, nós teríamos muito mais limites nos nossos desejos, né? Nós não exigiríamos demais da gente no nosso dia a dia. Porque sem perceber começamos a exigir demais de nós mesmos. E acabamos sofrendo por conta disso. Às vezes esquecemos de limitar os nossos desejos para os bens materiais e para as outras coisas do mundo físico.
E a gente acaba sofrendo. Tem um carrinho, quer ter um carrão. É muito bom para o nosso progresso intelectual, o trabalho, o estudo, o conhecimento, mas nós não devemos exagerar nas coisas que nós queremos. Devemos limitar os nossos desejos dentro das nossas possibilidades, para que a gente não venha sofrer em demasia. E esse sofrimento pode trazer amargura, sofrimento. É como disse a menininha: vô, mas se esse carro nos leva e nos traz para viajar sempre, nunca nos deixou na mão, para ela estava bom, por que trocar? Né? Limitações dos nossos desejos. Né? E eles saíram dali, daquela casa espírita, e foram para uma capela. Eles iam sempre para um lugar onde havia um recém-desencarnado. E ali encontraram um adolescente jovem de 17 anos, de nome Rogério, recém-desencarnado, filho único. Ele se excedeu na droga, tomou um coquetel e o corpo físico não aguentou. Misturou droga com bebida e ali o corpo não suportou e ele ficou. E eles chegaram lá na capela, o corpo daquele menino ali sobre a mesa, os parentes todos chorando, se descabelando, não se conformando com o menino de 17 anos ali, a mãe dormindo porque doparam, ela estava cheia de remédios, o pai ali também já nem sabia mais o que estava fazendo porque não se conformava com a partida daquele filho único, tão jovem. E ali à volta deles estava, isso são observações, anotações feitas por esse Espírito Luiz Sérgio que passou para esta obra na hora do adeus. E ali à volta dos parentes, dos entes queridos, estavam aquelas pessoas que foram para cumprir o compromisso social e algumas com língua maledicente. Em vez de estar ali, confortando a família, ajudando, auxiliando, dando um apoio moral ali naquele momento tão difícil, eles ficavam criticando a educação que os pais deram ao menino. Ah, quem não sabia que ia acontecer isso? Sempre deixaram esse menino fazer e desfazer tudo o que quisesse. Ele era o queridinho do papai, da mamãe, dos avós. Todo mundo sabia que ia acontecer isso. Mas não é esse o caminho. Ele estava mostrando, como espírito que estava ali observando tudo isso, a importância do comportamento de cada um de nós. Na visitação, quando nós vamos num velório visitar um ente querido, ou um amigo, ou alguém que recém-desencarnado, que a gente vai para dar os sentimentos, para dar um apoio à família, àqueles que ficam, a importância da oração. Porque a equipe espiritual que estava presente ali, tentando ajudar aquele garoto em espírito recém-desencarnado, não estava conseguindo ajudá-lo. Porque ele estava ali se sentindo solitário, sozinho. Porque a sua consciência estava atormentada. Ele não sabia o que estava acontecendo com ele. Ele não tinha consciência ainda do que tinha acontecido. E aquelas pessoas falando coisas ali todas misturadas e ninguém estava fazendo ao menos uma oração pedindo que aquele espírito fosse ajudado. E os espíritos que estavam ali fazendo a visitação, os espíritos socorristas que estavam ali para ajudar, para desatar os laços fluídicos do corpo espiritual daquele garoto, eles não conseguiam porque ele se debatia demais. Aí eles procuravam ali, entre aquelas pessoas presentes, alguém que pudesse fazer uma oração para ajudar a acalmar aquele espírito. Mas estava muito difícil. Aí chegou o padre, naquela hora que chega o padre para fazer o vencimento, porque a família católica chamou o padre. Aí o padre reuniu o pessoal e todos fizeram aquele terço, aquela oração, e o menino começou a se acalmar. Mas mesmo ele se acalmando, teve muita dificuldade, a equipe socorrista teve muita dificuldade em desatar os laços fluídicos daquele menino, daquele espírito. Porque nós vemos ali acontecendo uma morte física. O médico deu atestado, pronto, faleceu, tal. Mas
Atualmente as coisas não acabam ali. Depende, como eu já disse no início, do grau de conhecimento de cada um de nós. Do apego excessivo ou não que nós temos às coisas da matéria. Às vezes, esses laços fluídicos demoram algumas horas para serem desatados. Às vezes, esses laços fluídicos demoram alguns dias, alguns meses, ou até ano, para serem desatados. Vai depender de cada um de nós, de aceitação, de entendimento, de conhecimento das coisas do Espírito e de desligamento das coisas da matéria. Cada um a seu tempo. Mas no fim, de uma forma ou de outra, eles sempre acabam socorrendo, porque quando alguém desencarna, nunca está sozinho. Nós sempre estamos acompanhados de equipes socorristas que já estão ali preparadas para trabalhar com os laços fluídicos daquele espírito para desligá-lo o quanto antes, né, do corpo físico. Saíram dali, foram para uma outra casa, onde um senhor já estava mais por lado espiritual do que no mundo físico. Estava no estado terminal, mas estava consciente. E ele, toda a sua vida, foi extremamente avarento. E a sua avareza fez sofrer a toda a família, durante toda a vida. No banco só ele tinha o dinheiro, na conta era só o nome dele, nas coisas eram só dele. A mulher, para comprar alguma coisa além daquilo que era necessário para o alimento ou para uma roupa, precisava fazer milagres. Os filhos precisavam fazer bicos, trabalhar, os meninos, para arrumar uns trocadinhos para a mãe, para comprar um vestido novo, quando tinha que ela precisava ir numa festa ou numa solenidade, precisavam eles fazer alguma coisa para arrumar, porque ele não abria mão daquilo. E ele estava ali no leito, vamos dizer no leito de morte, né, sabendo que estava para desencarnar, que ele já tinha consciência disso. Aí a mulher disse para ele, né, a Maria, que era o nome da mulher, eu vou chamar o padre. Ele falou, não chame o padre. Não, mas é necessário. Não chame porque ele vai cobrar e eu não vou pagar. Aí os filhos escutando aquilo, balançou a cabeça assim, né? Já conhecia o pai, né? Aí ela, sem ele perceber, foi lá e chamou o padre. Quando ele viu o padre entrar, falou, primeira coisa, ele não conseguia nem falar direito. Quanto o senhor vai cobrar? Se for para cobrar, seu padre, o senhor nem começa a benzer, é bom o senhor ir embora. Veja a avareza dele. O senhor nem começa... Ele falou, não, meu filho, eu não vou cobrar nada, eu vou fazer por puro amor a Jesus, a você. Maria foi me chamar, nós somos conhecidos de longa data, não vou cobrar nada. Se sua mulher puder, ela dê alguns trocadinhos para ajudar a consertar o que está quebrado na paróquia. De jeito nenhum. Mesmo porque eu vou morrer, não vou precisar mais da sua paróquia. Vejam, né? O apego excessivo à matéria. Aí, Maria vai lá, já sabendo que ele estava naquele estado, trouxe um ramalhete de flores. E ele ficou furioso. Por que você foi gastar com flores? Você não sabe que elas estragam muito rápido? Por que você foi fazer isso? Bravo ainda. Aí daí a pouco ele viu lá do lado um caixão. Ele já estava mesmo desencarnando. Mas ele estava ainda teimando, relutando em não deixar o corpo. Quando ele viu aquele caixão, ele pergunta, mas por que, sussurrando no ouvido dela, por que esse caixão tão luxuoso, tão caro? Por que foram gastar tanto dinheiro no caixão? Por que não pegaram um caixão mais simples? Isso ele, como espírito, observando e anotando e passando para essa obra. Se vocês um dia encontrarem, vocês leiam, na hora do adeus, vocês vão... por isso que eu estava dizendo no início, que às vezes nós nos tornamos ridículos diante de determinadas situações e nem percebemos, né?
E ele vai e não quer abandonar o corpo. E os espíritos trabalhando para que ele abandonasse, porque ele já estava ele tinha que partir. Chegou a sua hora. E os cordões fluídicos, eles funcionam como verdadeiros espirais. À medida que eles vão sendo recolhidos, desligados do corpo físico, de cada centro de força, eles vão se enrolando. Eles se enrolam no perispírito, como espiralzinho. Centro de força por centro de força vai se desligando aqueles cordões que vão se enrolando. Mas os cordões fluídicos dele não conseguiam se enrolar. Ele ficava ali assim, ó, em cima do corpo físico. Esticados ali, lutando e não querendo abandonar o corpo. E quando ele percebeu que havia espíritos ali ao lado dele, porque quando você está para desencarnar, que você já estão preparando para o desencarne, nós vemos os entes queridos, os amigos, a equipe socorrista que está ali em volta, pessoas desencarnadas. Aí ele viu um senhor que morreu e tinha deixado uns trocados que não pagou ele, que já tinha desencarnado. Ele conseguiu. Esse senhor veio como amigo para auxiliá-lo, para aconselhá-lo. Ele falou: ei, depois de morto você voltou para me pagar, né? Entendeu? Então ele estava muito ligado às coisas da matéria ainda. Aí o Luiz Sérgio veio aqui, ele não se conformava, falava: meu Deus do céu, Henrique, como nós vamos fazer para esse homem partir em paz, para que ele se desligue do corpo físico, dessas amarras do físico? Henrique falou: olha, com a experiência que eu tenho, Henrique era um espírito que se encarnou com 72 anos, muito bom, muito sábio, muito tranquilo, muito experiente. Ele falou: olha, pela experiência que eu tenho, vai demorar para ele se desligar desse físico. Quanto tempo? E você acha que do jeito que está, ele corre o risco de ser enterrado espiritualmente junto com o corpo físico? Corre o risco. Ele falou: mas não é possível. Ele falou: corre o risco. Aí ele viu que estavam mexendo com o caixão, disse que estava ali para desencarnar, e já desencarnado praticamente. E ele falava: mas será possível que eles vão querer me enterrar junto com o meu corpo? Será que eles pensam que eu morri? Ele não aceitava, ele achava que ele não tinha morrido. Não é possível que vão fazer isso comigo. Aí o Luiz Sérgio do lado perguntou para o Henrique: falou: Henrique, você acha que eles vão fazer isso? Assim, pode ser, se ele não se desligar, vão fazer isso. Mas aí ele vai ficar ali quanto tempo? Vai depender dele. Vai depender dele. Aí Luiz Sérgio, sem o Henrique perceber, ele se compadeceu daquele espírito avarento, foi lá quietinho, chegou pertinho dele e sussurrou. Falou: o senhor não quer vir comigo? Ele falou: quem é você, garoto? Eu não te conheço, eu nunca te vi. Não, eu estou querendo ajudá-lo só. Ele falou assim: o Luiz Sérgio, você acha que você vai querer que te enterrem junto com o corpo físico? Porque ali, geralmente, nós sabemos que há duas individualidades. O espírito que permanece intacto e o corpo físico que vai perecer, que vai para a terra. Ele falou: eu estou vivo, ninguém vai me enterrar. Ele falou assim: vão te enterrar sim, se você não sair daí, vão enterrar você junto com o corpo. Aí ele falou: olha lá, já estão pegando a tampa. Estão pegando a tampa lá. Então é bom você se virar. Ou você quer que as baratas e as formigas venham te roer depois aí dentro, para você sentir o seu corpo se decompondo. Aí ele parou, regalou os olhos assim, refletiu e falou: pelo amor de Deus, eu tenho pavor a formiga, eu tenho pavor a barata, eu tenho pavor a tudo isso. Me tirem daqui, pelo amor de Deus. Aí os laços começaram a se enrolar devagarzinho, que o socorrista pegou e conseguiu retirá-lo dali. Mas existem casos, como nós estudamos na própria doutrina espírita, relatos de espíritos que permanecem ali ao lado do corpo físico e assistem o corpo se decompondo, porque não querem abandonar o corpo físico. Eu sei que essa palestra não é uma das mais agradáveis, mas é a realidade nossa como espíritos. Nós precisamos nos educarmos como almas, como espíritos, e tomarmos conhecimento disso, de que a vida continua, de que quando deixamos o corpo físico aqui, nós devemos ter a consciência necessária de que é preciso partir, é preciso deixar o corpo perecível ali
e partir para continuar a nossa caminhada. Para nós, a morte não existe, é renovação. É um corpo mais sutil que continua a sua caminhada, liberto das amarras do físico. É como uma ave, como um pássaro, que abre-se a gaiola e ele sai para voar. É a nossa liberdade dessa gaiola que nós chamamos de corpo físico. Mas para isso, nós precisamos ter consciência e aceitar, para não sofrermos além do necessário. Vejam a importância da doutrina espírita nos esclarecendo a respeito de situações como essa. Às vezes a gente se pergunta, né? Às vezes vem aqueles momentos que a nossa fé balança. Fala, mas será que realmente existe tudo isso? Existe e sempre existiu. O espírito é o principal e o corpo físico é o acessório. É isso que a gente tem que entender. A gente tem que alimentar o espírito para poder aprender a trabalhar no mundo físico direitinho, fazer as coisas, trabalhar no bem para a nossa evolução. Então, aí nós vamos abrindo os nossos corações, abrindo nossas mentes e aceitando essa realidade que independe de religião. Todos nós somos espíritos. Estamos encarnados provisoriamente, habitando um corpo físico. No dia que sairmos daqui, vamos continuar vivos fora do corpo físico. Mas para isso nós precisamos ajudar na hora do desenlace. Os nossos entes queridos que aqui ficam têm que trabalhar muito, porque o maior alimento, o melhor alimento para quem sai daqui e passa para o plano espiritual é a oração. Dentro dessa casa de oração, por exemplo, uma oração, um pensamento bom, sempre elevando o pensamento a Deus em oração e pedindo sabedoria, discernimento, que nos fortaleça para que possamos mudar as coisas que podem ser mudadas, nos fortalecendo para suportar as coisas que nós não podemos mudar, mas sempre pedindo não coisas materiais, mas sabedoria, principalmente. Isso é importante para a nossa caminhada. Através da sabedoria nós vamos adquirindo conhecimento, estudo, né? E nós vamos evoluindo aos poucos. Vamos degrau por degrau nessa caminhada evolutiva na espiritualidade. Então, essa palestra de hoje serve de, não vou dizer de aconselhamento, mas de alerta para todos nós, para que possamos alimentar mais nossa alma, para que possamos procurar adquirir mais conhecimento, sem deixar de viver as coisas da matéria. O que nós estamos falando aqui é que evitemos os excessos, os extremos. Vamos viver em harmonia com as coisas materiais e as coisas da alma. Precisamos dessas duas coisas na nossa caminhada. Não devemos abandonar as coisas materiais e dizer que vamos viver como andarilhos ou debaixo da ponte para mostrar humildade. Isso não é humildade. Quando Jesus falava em humildade, ele falava em humildade de coração. Não é essa humildade que você anda esfarrapado, descalço e mora embaixo da ponte. Às vezes um daqueles que mora embaixo da ponte é mais orgulhoso do que aquele que tem muito dinheiro, que é rico, economicamente falando. Não tem humildade de coração. Então nós precisamos ter humildade de coração. E é muito importante isso para o nosso aprendizado. Estar abertos às coisas novas. E a doutrina espírita está sempre abrindo a nossa mente. Quanto mais estudamos, mais nós queremos estudar. Mais aprendizado nós queremos. Porque sabemos que isso nos vai ajudar. E muito. Vamos cerrar os nossos olhos por uns segundinhos. Quem quiser, quem não quiser pode ficar de olhos abertos, apenas para facilitar a nossa concentração. E agradecer ao nosso querido amigo e mestre Jesus pela oportunidade e pela bênção de estarmos aqui reunidos mais uma vez. E neste momento, cada um de nós aqui presente, procure mentalizar Jesus aqui no nosso meio. Cada um a seu modo. Procure mentalizar o semblante sereno de Jesus. De braços abertos aqui no nosso meio. Envolto por uma luz branca. E essa luz branca envolvendo a todos nós. Todo o nosso corpo espiritual. Todos os nossos centros de forças.
todo o nosso corpo físico. E que cada um de nós, neste momento, possa receber do alto, através dos trabalhadores incansáveis da seara do Mestre, um lenitivo para o nosso corpo espiritual, nosso corpo físico, nossos centros de forças. Que toda nocividade, porventura estagnada em nós, possam ser retirada pelos nossos amigos do plano espiritual superior e levada para o cosmos e lá seja reciclada e reutilizada para o bem. Que todos nós possamos receber tudo aquilo que merecemos e que necessitamos, agradecendo sempre ao Senhor da vida, pela bênção da vida e desta nova existência, por tudo que vivemos, estamos vivendo e ainda por viver. Fiquemos todos em paz. Muita luz a todos.